Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras, ok? Desde já eu quero agradecer você pela sua presença, pelo seu like, seu compartilhamento, seu depoimento, você que tem apoiado o nosso trabalho, muito obrigada, que Deus abençoe você e vamos lá. Narcisista precisa vencer, né, para poder te convencer de que ele está certo em tudo. Veja bem, a meta do narcisista é vencer a vítima para te convencer de que ele está certo em tudo. Não entra no jogo de um narcisista. Não entra. Ele te fará jogar por ele. Vai ter um momento que ele vai se retirar e vai deixar a vítima pensando tudo sozinha. E esse afastamento do narcisista é proposital para te deixar sem saída. Ele vai fazer você pagar por ele, tá? Coisas que não foi você que fez negócio. Ele vai cobrar de você, ele vai cobrar que você viva aquilo que é a responsabilidade dele. Então, ele não vai medir esforços para destruir a sua vítima. E ele quer que a vítima se sinta culpada por ele estar tratando ela mal. E se o narcisista for embora da sua vida antes de te destruir, ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego, porque já não tem. A mente dele vai ficar inquieta por ele ter deixado você ainda de pé, ainda falando, ainda estudando, ainda caminhando, ainda trabalhando, ainda resolvendo as suas coisas. Nossa, isso para ele é afrontoso, sabe? Então, quando ele sabe que ele foi, mas deixou a vítima totalmente destruída, é isso que alegra ele. Mas graças a Deus que na maioria das vezes, eles não chegam a completar o que eles planejaram. Então, quando a vítima se sente, né, fragilizada ao ponto dela não querer mais cuidar das coisas dela, é porque o próprio narcisista está observando que ela já está atrofiada emocionalmente. Ele atrofia, ele paralisa ela emocionalmente. Então o narcisista ele quer que você acredita naquilo que ele mesmo rejeita nele. Porque enquanto você estiver acreditando numa mentira, a sua vida fica parada naquela mentira. Mas se ele mesmo rejeita nele, por que ele busca pessoas para poder acreditar em mentira? Porque a vida do narcisista é uma mentira. E é dessa maneira, é assim que ele empurra para você todo o desgosto que ele carrega nele. O narcisista não aceita ser rejeitado, não aceita. Ele não aceita ser rejeitado por ninguém. Até porque, na mente dele, ele se passa por um Deus terrestre na Terra, onde ele tem o governo de todas as situações. Eles ditam regra e as pessoas obedecem. As pessoas sentem medo do que possa vir dele. E essa é a intenção dele. Te fazer sofrer é a meta de um narcisista. Sabe? E te convencer com as falas falsas dele também é meta dele. Ele precisa que você se convença daquilo que ele está falando e fazendo é uma verdade. E se você acredita nessa mentira como verdade, ele te desestrutura todinha. Ele tira todo o seu alicerce, toda a sua base, te deixando baleada e no chão,
sentindo o resto de gente que sobrou. Gente, esse é o tratamento que vem do narcisista. E a vítima começa a se ver em cinzas. O narcisista não aceita a verdade sobre quem ele é. Ele não aceita. Entendeu? Então, como que ele mesmo não aceita as imundícies que ele carrega e ele quer fazer você aceitar aquilo que é dele? Aceitar o que ele é, o que ele faz, é o mesmo que ele estivesse traindo ele mesmo. E ele não vai fazer isso com ele faz com os outros, mas com ele não faz. Na mente dele ninguém é mais poderoso. Ai, dá até vontade de rir. Na mente dele ninguém é mais poderoso, é mais inteligente, é mais sábio, tem mais qualidade do que ele. Olha o tamanho da fantasia que o narcisista carrega. Não, ninguém faz melhor, ninguém faz mais, ninguém investe mais. Então ele começa a se ver como um Deus terrestre. Como é que você vai explicar uma pessoa que te rejeita? Porque ele quer que você acredite que ele te rejeita, sendo que é ele que não aceita quem ele é. Ele faz o jogo seguinte, ao mesmo tempo que ele te rejeita, para fazer você entender e compreender que ele é que está te rejeitando, ele espera você descuidar logo após e assopra nos teus ouvidos palavras convincentes, palavras sedutoras, palavras bonitas. Afinal, qual das duas caras é a verdadeira do narcisista? Claro, a primeira, a da rejeição. Porque a segunda, que ele vem com palavras bonitas, é para ver se você vai cair de novo. Essa tática é para te puxar de volta para o ciclo abusivo dele. Narcisista finge, gente, finge estar mais forte, sabe? Mas ele não está forte, ele não é forte. Ele finge estar forte. Porque só assim ele consegue pular de vítima em vítima, sendo, na verdade, que a fraqueza dessa situação sempre foi do narcisista. Ele se passa por forte, porque ele não quer que ninguém o veja no poço de derrota que ele vive. Para ele não ser visto nesse poço, ele precisa se passar por alguém muito forte. Então lembre-se que quem conhece o narcisista, debaixo das máscaras, é você. Eu vou repetir, você. Você é a única pessoa que sabe o que você passou, o que você passa, as humilhações, as palavras, as conversas esquisitas, porque eles não conversam, as gritarias, as provocações. Só quem sabe é a vítima. E quando eles têm nova vítima, porque quase sempre tem, quando eles são mais novos, a nova vítima ainda não enxergou no narcisista o que você já sabe. A nova vítima não enxergou como ele realmente é. E o que levou ele a escolhê-la. Ela pensa que foi um presente que caiu do céu para a vida dela. Coitada. Entendeu? Nem presente, nem embrulho tem. Então, na verdade, eles não querem relacionamento. Eles estão buscando novas pessoas, novas iscas. Que através dessas iscas, eles conseguem novos peixes. Não há mudança ali, gente. Há repetição.
de comportamento. Ele está repetindo tudo que ele fez com você, com a outra vítima. Então a vítima precisa seguir em frente, dando total atenção somente à vida dela. Todas as vezes que o narcisista aparece com uma nova vítima, aonde aparentemente tudo está indo para ele, né? Tudo está maravilhosamente bem. Esse momento não é dele, esse momento é seu. É você que precisa sair para a sua vida. Então, cada vez que você rejeita um narcisista, é o mesmo que ele fosse enterrado vivo, com todos os abusos dele. É verdade, acredite nisso. Você não só rejeitou o narcisista, você rejeitou ser vítima dele. Você não aceitou ficar sentado numa cadeira esperando que ele trouxesse aquilo apenas que ele acha que você merece. Eu estou aqui para te lembrar. Você merece muito mais. Narcisista só quer alguém que alimente as mentiras dele. Sabe? Narcisistas passam a vida inteira procurando algo que ele não perdeu. E por que ele não perdeu? Porque ele nunca teve. Olha isso. Ele não perdeu em lugar nenhum, porque nunca possuiu. Então você precisa estar para esse narcisista sem graça. Você não tem que agir com ele como uma pessoa normal. Ele não é normal com você, mas você não tem que olhar para ele como se ele fosse uma pessoa normal, é acima de você. Você não pode olhar para ele desse jeito. Ele não é nada disso. Ele não é acima de você, ele não tem poder gritando com você, humilhando você, colocando você na parede, cobrando de você. Ele não tem, porque ele não tem nem para ele. Mas eles carregam muito pensamento destrutivo e eles passam a vida inteira destruindo sorrisos, gente. Sabe? Destruindo o sorriso das pessoas, de todos os lados. Só que em contrapartida, né, o que eles plantam na vida das pessoas, são isso que eu estou falando para vocês aqui. Você, a vítima, precisa dar atenção para você. E enquanto ele busca destruir o que há de mais belo nas pessoas, você pode se levantar e distribuir o seu melhor sorriso para todas as pessoas à sua volta, menos para o narcisista. Você precisa viver uma vida plena, menos focada no narcisista. Agindo como se você fosse o suficiente. Você tem que agir com o narcisista como se não tivesse ninguém ali perto de você. Falando em silêncio. Por que você vai falar em silêncio? Que você não vai verbalizar falas para ele. Você apenas vai olhar ele. Olha, passa a olhar mais. Quando ele buscar uma reação para você, você encara ele e não responde nada. Ele não entende o silêncio de uma mulher, ele não entende o silêncio de uma pessoa. Isso ele não entende. Quem está convivendo é você. É você que precisa ser fortalecida dentro desses lugares aí, obstinados a atrair só coisa negativa. Então você vai falar em silêncio. Porque cada vez que você só olhar para o narcisista, é como se você estivesse falando para ele: eu te conheço, eu já te vi e sei quem é você. E por eu saber quem é você, eu te conhecer, eu te rejeito. A minha saúde é prioridade, eu vou cuidar de mim. Então o seu silêncio é a resposta que ele merece. Convivendo dentro da mesma casa, a pessoa nunca honra, nunca dá, nunca pode, nunca tem, nunca faz, nunca floresce, nunca aparece. Ah, pelo amor de Deus! Para quem dizia silenciar você sem motivos, porque essa é uma das táticas de um narcisista, agora é o seu silêncio que coloca ele no lugar dele. É verdade.
a sua atenção é voltada para você. Agora toda a atenção é você. Porque o narcisista só busca por outra vítima quando se sente ameaçado pela antiga. Se ele se sentir ameaçado pela vítima antiga, ele vai sempre buscar por nova vítima, que ainda não sabe do que ele é capaz. Mas nesse estado, ele já está adoecendo a antiga e já está trabalhando o adoecimento na novata. Então mantenha a sua cabeça em ordem, os teus pensamentos em ordem. Mantenha os seus pensamentos organizados. Narcisista não vive. Eles fazem teatros. Eles não vivem de verdade. Desconfie de palavras doces. Narcisista não é humilde com ninguém. Nunca aprendeu a ser humilde com ninguém. Se vier com muitas palavras doces, desconfie. Porque o narcisista, ele busca ver pessoas acreditando na mentira que ele está contando. E quanto mais tiver pessoas acreditando, mais ele vai incorporar um personagem sofrido. Porque ele vai passar para as pessoas do lado de fora que ele é o sofredor. Sendo que é a vítima que está morrendo em silêncio, sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem ninguém entrar na tua casa. Porque ninguém comunica com você, ninguém bate no teu portão, ninguém tem acesso ao que você está vivendo aí dentro de casa, porque ninguém pode ir na tua casa. Na casa de um narcisista ninguém pode ir. Incomoda ele. E a vítima começa também a entrar no mesmo padrão. Ela não recebe ninguém na casa dela. Porque o narcisista, querido, não gosta. Olha para você ver se não é um adoecimento social também. É isso que leva a vítima para o isolamento. O narcisista não quer vítima nenhuma. Ele não quer ninguém, gente. Ele só quer que essas vítimas não possuam pessoas que ajudem ela. Você entendeu? Mantendo medo na cabeça delas, mantendo medo na mente delas. Elas não tendo ninguém que ajuda elas, elas vão continuar trancafiadas nas garras deles. Como se ele se conectasse com ela o suficiente a ponto dela não precisar de mais nada, de mais ninguém, sendo que o narcisista não se conecta a ninguém. Não tem conexão. Então faça o narcisista saber que dentro de você não restou nada dele. Eu quero que você entenda isso, é sobre a sua cura. Não restou nada, absolutamente nada do narcisista em você. Todas as áreas da sua vida você precisa estar bem sucedida nelas. E como? Preenchendo elas com novas ideias, novas coisas, novos pensamentos. O narcisista não quer que você saiba do vazio que existe nele. Você acha que ele quer? Claro que não, ele não é bobo. Ele quer que você pense que você é uma pessoa vazia, mas sendo que o vazio existe nele. E deseja deixar com cada vítima um pouco desse vazio que pertence a eles. Você agora está me entendendo? Por que que quando ele parte, até depois que ele dá o descarte, a vítima se sente só, isolada, frágil, sem ninguém? Não é que ela seja isso, ela se sente assim. Porque ele trabalhou durante um período de tempo para que ela não tivesse rede de apoio de ninguém. Então, se o narcisista não for validado, ele sucumbe. Sucumbe. Ele só fica na sua vida enquanto você estiver dando validações para as próprias ideias dele. Porque o narcisista, ele ama desgastar a mente das pessoas. Desgastar a pessoa com quem o falso self dele está naquele momento. Não é uma pessoa de verdade. É uma falsa pessoa apresentada para você. Essa falsa pessoa sendo validada, é como se essa falsa pessoa tivesse certo poder sobre você.
sendo que não tem poder nenhum. Então seja livre. Quem é preso nas maldades é o narcisista, não você. É ele que vive preso nas maldades, não é você. Sua inteligência é maior que a tua dor, eu vou repetir. Sua inteligência é maior, bem maior, bem maior, bem maior, bem maior que a sua dor. Bem maior do que essa mazela que tentaram deixar em você e causar em você. Triste vida de um narcisista. Ter que fazer alguém infeliz para se sentir vivo. Gente, não tem vida mais triste que essa, não. Eu preciso enfermar alguém, adoecer alguém para eu me sentir vivo? Nunca foi sobre sentimento, e sim sobre suprimento. Ele não sente, ele fere. Você está me entendendo? Ele não alivia, ele pesa. Ele não abraça, ele te empurra. Ele não te vê, ele te ignora. Ele não soma, ele tira. Ele não ama, ele magoa. Ele não curte viver. Ele mata quem busca uma vida plena. Quem está celebrando a vida, ele busca matar quem celebra a vida. Eu quero que você entenda isso aqui. É muito importante para você que você saiba realmente como, onde, por que eles atuam. Ele não cresce, ele migra, ele mingua. Ele não tem raiz em si. Ele tenta matar as tuas raízes. Ele não está presente, ele oferece ausência. Ele não aplica remédio na dor. Ele abre outra ferida no mesmo lugar que ele já abriu a primeira. Ele não vai trazer remédio para cicatrizar a primeira, ele vai abrir uma segunda no mesmo lugar. Ele não aprendeu a enaltecer, a validar, valorizar, a palavra certa é valorizar a vida de alguém. Nenhum narcisista sabe enaltecer uma mulher, não sabe cortejar uma mulher. Na mente dele, é pelo contrário, ele a humilha, ele a apaga, a luz interna dessa pessoa, para poder se passar por ela diante da sociedade. Você está entendendo agora quem é você e quem é o narcisista? Como se a energia vital fosse a dele e a da vítima fosse a energia morta. Ele te desaparece para que ele seja visto. Ele gosta de te enlouquecer para que ele seja visto como uma pessoa sóbrio, saudável na relação. Afinal, fora de casa, é um personagem maravilhoso. Dentro é o mascarado. E quem conhece o mascarado é quem convive com ele em 4 paredes. Quero te orientar na tarde desse dia, no nome do Senhor Jesus, a cura para a sua alma, a alegria para a sua vida, a respeito para a sua caminhada. Há coisas boas que vão surgir na sua direção. E quando você começar a se enxergar como Deus quer que você viva, nunca mais o narcisista te achará no lugar que ele te apresentou. E que lugar é esse? A cadeira de vítima, onde ele amarra as suas pernas, amordaçava você, a vítima não tem voz para falar nada, né? Porque ele agindo dessa maneira, ele tira a sua voz, você tem medo até de responder, ele tira o seu poder de fala. E enquanto isso acontece, ele está enfermando a sua alma. Lembre-se que você sempre foi inteira, plena e feliz antes de você conhecer uma pessoa narcisista. Gente, narcisistas são ruins de tudo, pelo amor de Deus. Pois eles não amadurecem nunca.
Se um narcisista, ele tem coragem de usar a própria mãe, gente, que o gerou, né? Do que mais esse ser é capaz de fazer com você, que não carrega o sangue dele? Graças a Deus que você não carrega o sangue dele. Eles fazem isso, é uma atrocidade, gente. Sabe? Ali não tem evolução. E ainda deseja que as ex-vítimas fiquem com a sombra deles. Depois que ele dá o descarte que ele vai, ele quer que a sombra dele fique com as vítimas, as ex-vítimas. Sombra de humilhação, sombra de rejeição. Essa sombra é dele, não é sua. Você não tem que sentir isso, isso é dele, não é seu. Isso é a sombra de um narcisista. E o que é sombra? Sombra é tudo aquilo que o narcisista rejeita nele, que ele sabe que é ruim, mas ele não aceita que é ruim. Por ele rejeitar nele, ele quer que isso te persiga. Isso é sombra. Então, na sua vida, só cabe o seu eu, em Deus, você vai dar conta de você. Então, busque discernimento, domínio próprio, crescimento pessoal. Ninguém tem o poder de te manter doente. Ninguém. Quem está decidido a se levantar todos os dias e ir para cima da vida com vontade. Ninguém tem poder de te adoecer. Quando você vai para cima com clareza, você vai com leveza, com amor no coração, você vai dizendo para a vida, eu ainda estou de pé. Porque narcisista, eles gostam de assombrar as ex-vítimas. É sombra, tudo sombra. E essa sombra, como eu disse agora há pouco, é tudo aquilo que ele rejeita nele. Então ele joga para a vítima. Tudo que o narcisista faz, ele fará a sociedade acreditar que a vítima é que fez tudo isso com ele. Você está entendendo agora? Todos olham para o narcisista com dó. Ai, coitado. Com pena. Ai, meu Deus. Que sofrimento. Mas na realidade, quem passou tudo isso com o narcisista foi a vítima. Não é o narcisista que passou com você. É a vítima que passa com ele. Mas para os de fora, é ele que sofre com a vítima. Então o narcisista faz as pessoas pensarem o pior de você. Enquanto ele está camuflado. Ele fica camuflado como uma pessoa injustiçada. Mas as pessoas têm que pensar o pior de você. Gente, narcisistas são capazes das piores atrocidades. Principalmente com pessoas que eles não conhecem. Eles não conhecem, não têm muito acesso a ele. Se for pessoas estranhas, é melhor ainda para eles enganar. Qualquer situação que vem para o narcisista, ele faz aquilo virar oportunidade, gente. Tudo para eles é oportunidade. Surgiu essa situação aqui, para mim isso vai virar oportunidade. Oportunidade de adianto para ele. Eu ouvi o depoimento de uma mulher, de uma moça, que o narcisista dela dizia ter uma filha. Olha para você ver a que ponto que as pessoas chegam. Esse narcisista dela dizia ter uma filha. E que essa filha que ele tinha era especial. E ele contava isso para todas as pessoas. Buscando compaixão das pessoas. Resultando isso, em aproveitamento. Porque as pessoas sentiam pena, sentiam dó dessa história que ele contava. E isso deixava dúvida na mente dessa moça. Porque sempre ele chegava com alguma resposta positiva, e duas negativas, uma positiva. Só que, enquanto ele contava essas histórias tristes para algumas pessoas, ele também se endividava. E ele fazia com que a vítima entrasse na dívida dele. Sendo que, na verdade, essa criança, que eu estou falando para vocês aqui dessa história, é a mente dele que criou, nunca existiu. Ele nunca teve filha nenhuma, muito menos filha especial. Muito menos filha especial. Olha para você ver que tristeza.
E com isso ele buscava trocar finança, fazer finança, se enrolar com quem não deveria. E cada vez mais enrolado, contando histórias horrorizantes. A mente dele imaginou uma filha especial. E através da imagem dessa filha que ele criou, né, ele buscava a compaixão das pessoas boas, porque a gente sabe que existem pessoas boas, para ele extorquir. E essas pessoas estavam ali para ouvi-lo. Pessoas que têm um coração bom, é fácil de cair nessas histórias. Quanto mais as pessoas ouviam a história dele, mais as pessoas estavam dispostas a ajudar ele. E mais sacanagem ele fazia com essas pessoas. Então, observa o narcisista. Leia o comportamento do narcisista. Tá? Leia. Ele não só se afunda, como ele afunda a vida de alguém que está do lado dele. Puxa teu tapete sem dó. Ele percebe que você, caso ele perceber que você está vendo algo duvidoso nele, o bicho fica doido, some, muda, troca de número, faz silêncio. Tudo para puxar a sua atenção de volta. Ele não quer que você acredite naquilo que você viu. Então, nada no narcisista é confiável. Uma pessoa narcisista não se confia nela. Eles são alimentados com a decepção que eles causam na vida dos outros. É isso que alimenta eles. Com a dor que ele consegue causar em você, ele consegue se sentir um pouco melhor. Na mente dele, te ver para baixo, alivia o fracasso pessoal dele, entendeu? Tanto o narcisista, tanto que o narcisista, ele faz de tudo para não ser tirado do centro. Ele precisa estar no centro, se ver no centro, se sentir no centro. Só que você já sabe disso. Desça ele do palco. Sem plateia, não tem show. Sem narcisista, não tem vítima. E se não tem vítima, as pessoas que passaram por esses abusos, todos esses abusos, elas podem ser curadas, amadas, cuidadas, né? Cuidadas. Você pode ser reconstruída. E Deus pode restituir para você de volta tudo aquilo que uma pessoa abusiva pensou que tinha tirado de você. Pensou. Graças a Deus que existe a psicologia, a neurociência, né? Graças a Deus. Ela que nos ajuda, nos orienta. Eu estou aqui para poder falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Continua conosco. Deixa seu like, compartilha nossos vídeos e até o próximo, se Deus quiser.